Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe Eduardo Sanovics. Já foi presidente da Embratur, é professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Universidade de São Paulo, e é organizador de uma coleção de livros sobre turismo. Você está vendo aí na sua tela turismo e meio ambiente, mas também nós vamos falar hoje sobre turismo e empreendedorismo, que é tema de um outro livro também aqui dessa coleção, como você está vendo agora. Eduardo Sanovics, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Um bom dia. Bom dia a você, Milton. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, né? Não só escutam pela CBN. Como o turismo deve ser desenvolvido para que o empreendedorismo possa se beneficiar? Veja, turismo, eu costumo dizer, e digo isso em aula sempre, é a conjugação de 4 verbos. Né? Turista é aquele sujeito, homem, mulher, enfim, que se desloca da sua cidade, fora do seu local normal de vida, ele conjuga 4 verbos. Ele come, portanto ele se utiliza da oferta gastronômica do destino, ele dorme, portanto ele se utiliza da oferta hoteleira, ele compra, ele consome, né? Produtos os mais variados, desde produtos de higiene pessoal até artesanato, grandes compras, eletrodomésticos, sei lá. E ele visita, ele conhece, portanto ele toma contato com a oferta natural, um parque, com a oferta cultural, um museu naquele destino. O desenvolvimento do turismo, portanto, do que diz respeito ao empreendedorismo, é a inclusão de pessoas desenvolvendo atividades que ampliem a possibilidade de cada um desses 4 verbos ser conjugado pelas pessoas que, afinal, estão viajando. Quer dizer, turismo e empreendedorismo são duas coisas que estão extremamente ligadas, não há a menor dúvida nisso. Muito ligadas, e eu te diria algo que é mais bacana, inclusive. No Brasil de hoje, olhando num espectro de 5 anos, e esse livro traz essa pesquisa de forma bastante interessante para os leitores, há um crescimento muito forte da possibilidade de empreender no país, né? Você pega os últimos dados que o Sebrae divulgou recentemente, mostram que o volume de pessoas empreendendo vem crescendo muito. O Brasil chega hoje a algo em torno de 21 milhões de empreendedores, né? Claro que isso se desenvolve muito com 3 aspectos. A lei da micro e pequena empresa, se eu não me engano, 2007, a lei do empreendedor individual, que é de 2008, e o próprio processo de crescimento econômico do país, aí de 5, 6 anos para cá, abrindo possibilidades muito interessantes. E, lógico, atividades ligadas a esse segmento, gastronomia, serviços e tal, são atividades que hoje não demandam grandes volumes de capital para a pessoa iniciar, né? Portanto, é um campo que hoje está muito fértil para esse empreendedorismo. Você se referiu a pesquisas que fazem parte dos livros, e um dos trabalhos que vocês desenvolvem, vocês chamam a atenção para esses 2 conceitos de empreendedorismo, de oportunidade ou de necessidade. Primeiro define para nós esses 2 tipos de empreendedorismo, o que significa cada um deles? Para ser muito objetivo, o empreendedorismo por necessidade é aquela pessoa que é levada pela falta de opção, ou seja, ele perdeu o emprego num momento de recessão, ele precisa ir para a rua vender algo. Então ele não optou por aquela, por exemplo, alguém que vai para a informalidade vender CD na rua. Não é uma opção que aquele empreendedor tomou. Ele precisou fazer aquilo para sobreviver, para pagar suas contas, para manter sua família. O empreendedorismo por oportunidade já é aquela pessoa que viu num cenário, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, uma oportunidade de mercado, ou seja, uma demanda por um determinado produto ou serviço, e aí se organiza para colocá-lo no ar. Qual é a vantagem desse empreendedorismo por oportunidade? É que ele possibilita para essa pessoa que está empreendendo e criando sua própria atividade, pequena, micro, depois que cresça, enfim, mas possibilita ela juntar 2 coisas que eu acho que são praticamente sagradas hoje na vida da gente, que é a possibilidade de ter renda, pagar suas contas, sustentar sua família, enfim, e ao mesmo tempo ser senhor de praticamente toda a sua agenda, ou seja, você ter controle quase absoluto sobre o seu tempo. Não vai ter 100%, porque obviamente uma parte da agenda você não governa, mas isso mostra uma outra qualidade
desenvolvimento econômico, né? O Brasil de hoje, segundo a última pesquisa divulgada pelo Sebrae, está numa proporção de 2 por 1, 2 empreendedores por oportunidade para 1 empreendedor por necessidade. Isso, comparando com outros países do mundo, é um número muito positivo. E é positivo por quê? Porque demonstra que hoje já é possível fazer um planejamento para se entrar nessa área, para se empreender na área do turismo? É positivo porque cria um novo momento na estruturação da economia brasileira. Me permita sair um pouquinho só do tema turismo, mas acho que esse cenário que você chama aqui é bastante importante. Que é o seguinte, se você imaginar meio século atrás, né, as vovós nos diziam o seguinte: olha, a melhor coisa para você ter é um emprego público, estável, tal, não é? Faça um concurso no Banco do Brasil. Exatamente. Era o sonho da minha mãe. Aquela história do concurso do Banco do Brasil. Mas isso é bastante típico e natural dos anos 40, 50, não é? Onde o Estado, o aparato de Estado brasileiro era o grande veio para você se colocar. Quando a gente chega nos anos 70, 80, você começa a ver o emprego público e o emprego privado. Ou seja, já há algum movimento de iniciativa privada, algum movimento empresarial em certos polos do Brasil, notadamente São Paulo com o desenvolvimento industrial. O que acontece hoje? Hoje, a economia brasileira tem duas diferenças, duas novidades importantes em relação às últimas décadas, que são a regionalização, a polos regionais de desenvolvimento, e a inclusão. Por quê? Porque o modelo econômico hoje está incluindo milhões de pessoas. As últimas pesquisas dão conta de mais de 30 milhões de pessoas mudando de classe social. Este cenário, portanto, te coloca o seguinte: na medida que as pessoas vão empreendendo e vão criando novas oportunidades, nós vamos construindo um país no qual as pessoas são muito mais senhoras da sua agenda, são muito mais autônomas e independentes e podem tomar suas decisões de trabalho, de consumo e, consequentemente, suas decisões ideológicas, políticas, filosóficas, etc., com profunda independência. Portanto, nós estamos construindo um outro patamar, digamos, de consciência e de crescimento do país. Eu acho que isso, nós estamos vivendo um modelo, eu costumo debater em aula, que essa geração de meninos que está indo para o mercado nos próximos 2, 3 anos, vai viver uma transição muito rica desse ponto de vista, da forma de trabalhar, pela inclusão da tecnologia como um instrumento vital para você trabalhar, e do ambiente de negócios, do ambiente de mercado em que vai viver. Eduardo, a pergunta da ouvinte internauta Esther. O senhor falou de inclusão de pessoas. Já fui muitas vezes ao Nordeste e fiz vários passeios malucos, sem nenhuma segurança. Notei que quem organiza essas aventuras são pessoas simples, informais. Como mudar essa situação para aumentar a segurança e fazer disso um negócio? Nós vivemos, como estava dizendo há pouco, a pergunta dela é super apropriada, esse momento de transição. Uma das coisas que a gente menciona no livro, que o Marcelo Vilela, o autor diretamente do texto, é um programa chamado Aventura Segura. O Aventura Segura é um programa criado em 2005 pelo Ministério do Turismo, exatamente para enfrentar esta dificuldade, esse fato que a Esther coloca aqui. Qual é? Lugares, destinos brasileiros começaram a ser descobertos e possibilitam experiências muito interessantes, né? Descer em caverna, pular daqueles paraglidings, coisas desse tipo. Só que você precisa ter segurança para fazer isso, você precisa descer numa corda adequada, com um guia, com um procedimento seguro, com gente treinada e capacitada. Então, um exemplo que eu acho que vale a pena citar, por exemplo, é a cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Então, a Aventura Segura foi para Bonito, treinaram lá dezenas, centenas de pessoas, mudaram os procedimentos, os materiais, os equipamentos, e hoje você tem um selo, né? Eu queria sugerir a Esther e aos ouvintes que estão nos escutando, quando forem para um destino que tenha uma experiência mais radical, procurem ver se a operadora, se aquele equipamento, se aquela caverna tem o selo do Aventura Segura. É um programa que recentemente já tinha treinado quase 4.800 pessoas em 16 destinos diferentes em 3 estados, né? Eu estou com o dado na cabeça porque ontem eu estava relendo os textos para poder estar aqui com vocês. Não é um assunto resolvido, acho que a gente tem que ser muito transparente com o ouvinte. Ainda tem, com certeza, mais uns 40 destinos para enfrentar isso. Ainda há muito amadorismo no negócio do turismo brasileiro? Claro, como em todos os negócios, você tem, eu diria que
no Brasil a gente vive um processo de desenvolvimento que ele é muito desigual, né? Em alguns destinos, em algumas cidades, você tem processos muito desenvolvidos, corporações nacionais ou multinacionais, ou mesmo negócios familiares, do mais alto nível, do mais alto padrão. Para, por exemplo, nos referenciarmos na sua terra, o café colonial, em boa parte dos destinos gaúchos, é um negócio familiar, mas é super desenvolvido, bem preparado, com muita qualidade, as pessoas têm critério para isso. Ao mesmo tempo, você vai a outros destinos, não é? E você vai almoçar em um determinado lugar e não encontra a comida adequada. Eu costumo dizer o seguinte: nós fizemos já um pedaço muito importante da lição de casa no turismo brasileiro nos últimos 15, 20 anos. Mas eu diria que nós estamos um pouco como o Brasil, entendeu? Quer dizer, tem uma parte da lição de casa feita, mas ainda tem 2/3 da lição de casa para fazer, não é? Quer dizer, tem um atraso enorme para tirar, né? Eu diria que nós já não somos mais aquele paciente terminal na UTI, não é? Mas tem ferida aqui, tem ferida ali, tem coisa para resolver agora. Tem desafio, né? A gente acorda de manhã para enfrentar desafio. Este é um setor que tem dado espaço para o surgimento de talentos no turismo, ou ainda há muita carência de talentos também no segmento de turismo? As duas afirmações são verdadeiras. Você tem hoje um espaço para duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, para jovens, e segundo, para mulheres, né? Turismo é uma atividade que tem um espaço hoje para o empreendedorismo feminino, isso constatado em pesquisas, não apenas no setor privado como no setor público, e na medida em que o volume de consumidores vai crescendo no país, portanto a demanda por turismo também aumenta, em várias cidades nota-se carência de talentos. Recentemente, eu leciono hoje no 3º ano da escola, né? Recentemente eu estava em sala e vi entrar lá 2 garotos dizendo: olha gente, a empresa tal e tal tem vaga para estagiário, quem quer, tará. Na sala, eu estava entrando na sala e vi essa cena, não é? Dos pouco mais de 40 meninos e meninas que estavam na sala de aula, 32 ou 34 já têm atividade. Eles já estão trabalhando como estagiários ou como efetivos em várias organizações. Claro, início de carreira, com todos os problemas inerentes ao início de carreira. Mas eu creio que turismo é mais uma das atividades nas quais as organizações públicas, privadas, corporações, etc., estão indo recrutar os jovens do 3º ano da escola. Seja na academia, seja na literatura, seja na pesquisa, nós já temos hoje algo bem estruturado para preparar esses talentos? Novamente, essa coleção, por exemplo, né, como é que ela surge? Ela surge de uma constatação, que eu não faço sozinho, faço junto com alguns colegas de universidade, de que os alunos estavam nos entregando trabalhos usando bibliografia de 10, 12 anos atrás. Isso nos incomodou, porque não é possível você formar gente que vai exercer sua profissão nos próximos 20 anos com bibliografia de 10 anos para trás. Então, criamos esse conceito que tem 3 vetores: reunir literatura e cultura, enfim, consistência cultural produzida no exterior com as nossas possibilidades culturais, a literatura brasileira. Segundo, abrir espaço para jovens leitores. E terceiro, trazer temas novos, como empreendedorismo. Eu creio também que isso é um processo de informação. Há uma bibliografia em turismo bastante extensa no Brasil. Há no Brasil o consumo da bibliografia produzida no exterior. E creio que agora há uma geração de profissionais que está entre os 35 e os 45 anos, que começa a ter espaço para produzir e mais, quer dizer, começa a ter gente com interesse e capacidade de renda para comprar essa produção literária. Então, essa coleção tem pouco mais de 90 dias. Ontem eu recebi da editora uma informação que já passou de 1000 livros vendidos. Já que nós repetimos aqui, falamos várias vezes sobre esta coleção, nós estamos nos referindo à coleção Eduardo Sanovics de Turismo. Eu tenho em mãos aqui o Turismo e Empreendedorismo, tem autores estrangeiros e brasileiros.
que escrevem, que fazem parte desse trabalho que você organizou. São 12 livros de um total de... Quer dizer, são 7 livros que estão no mercado de um total de 12. Que vai chegar a 12, exatamente. Vai chegar a 12. O que demonstra claramente que há muita sede por essa informação. E normalmente o que nós encontramos, e aí em todos os segmentos, quando falamos de empreendedorismo, é a falta de pesquisa brasileira. Normalmente a referência é o que vem de fora. Mas há uma característica do empreendedor brasileiro, do próprio país, características do país. Na área de turismo isso também se concretiza. Uma característica do ponto de vista das opções que ele faz, profissionais e tal, sem dúvida. Você pode definir o seguinte: o empreendedor brasileiro em turismo geralmente é jovem, tá certo? Ele hoje não está concentrado, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, como acontecia há 15 ou 20 anos atrás. Você tem um volume de empreendedores importante indo para o mercado no Nordeste, no Sul do país. Secundariamente, eu te falaria do Norte e do Centro-Oeste, acho que o volume, pelos dados, é um pouco menor. E há um componente feminino muito importante, que eu acho que é uma menção muito interessante no que diz respeito ao turismo. No setor privado, porque logo no primeiro momento desse empreendedorismo, o turismo é uma atividade do cuidar, não é? Quer dizer, de você acolher, de você atender, e o olhar feminino sobre isso sempre é um olhar muito acurado. E também há um dado interessante: recentemente um documento da Organização Mundial do Turismo mostrava que dos ministérios de turismo existentes no mundo, quase 20% já são liderados por mulheres. O Fernando pergunta aqui, você falou sobre regiões, que região do país é mais preparada para receber turistas, sul, sudeste, norte ou nordeste? E como o Brasil está se preparando para receber turistas durante a Copa e as Olimpíadas? Essa pergunta vale $1 milhão. Vale, e são duas perguntas, são duas, na realidade. São 2 milhões. Vamos lá. Primeiro, que região do país é a mais preparada para receber turistas? Veja, eu acho que as regiões hoje que mais recebem turistas são a região sudeste, pelo peso de São Paulo no turismo de negócios e eventos, depois a região nordeste, pelo seu atrativo natural, as praias, seguida pela região sul. As três, eu gostaria de ser um pouquinho mais profundo nessa resposta, com o perdão do ouvinte. As três regiões têm cidades, áreas e produtos extremamente bem preparados, convivendo com situações muito desagradáveis, tá certo? Há destinos, por exemplo, você pegar um exemplo como Santa Catarina, o litoral, regiões como aqueles resorts, são preparadíssimos, situação de esgotamento sanitário, capacitação, treinamento, organização. E convivem a poucos quilômetros com regiões bastante degradadas. Então, eu diria o seguinte: essas três regiões estão na frente, Sudeste, Nordeste e Sul. Eu creio que o Centro-Oeste e o Norte vêm um pouco atrás. Nas três regiões há produtos e serviços de qualidade de primeiríssima linha, do ponto de vista da disputa no mercado internacional, inclusive. Segunda questão, quanto à Copa e Olimpíada, eu diria que há dois desafios. Um desafio é o desafio de infraestrutura e obra, outro desafio é o desafio de pessoas e qualidade de serviço. Ao contrário, digamos, do que eu ouço majoritariamente nos debates da mídia e tal, eu creio que infraestrutura é um assunto que vai se resolver. Sim, é um turno a mais na obra, um volume de investimento maior e tal, a obra você faz. Concreto você concreta, metal você põe lá e a coisa fica. Acho que o nosso grande desafio é gente, porque o ser humano, uma hora, ele precisa descansar, dormir, enfim. Há uma capacidade biológica de aquisição de informações. Então eu creio que o nosso grande desafio é ter gente preparada. Eu acho que nós ainda temos tempo para isso, eu não acho que nós estamos apertados, não. Eu creio que se nós estivermos, digamos, discutindo temas que a gente discute hoje, tomando um pouco pelos debates que a gente vê na mídia em geral, se os temas estiverem como estão hoje, daqui a 1 ano e meio, aí eu vou estar bem preocupado. Mas eu te diria que hoje eu creio que as coisas estão caminhando. Há um volume de escolas universitárias, de escolas técnicas, preparando gente, colocando no mercado.
tem um volume muito grande em N organizações privadas, públicas, capacitando e requalificando pessoas, e tem obra andando, tá certo? É claro, eu acho que nós vamos ter frio na espinha até a hora de abrir o jogo, mas eu ainda não estou preocupado. E aí, olhando para o turismo ligado à Copa do Mundo, ou grandes eventos como a própria Olimpíada, a gente, quando fala nesse turismo brasileiro e no que nós temos a ofertar, nós não podemos nos concentrar só, por exemplo, em cidade-sede. Não. Nós estamos referindo, você se referiu agora há pouco sobre o Rio Grande do Sul. Então você pega a cidade-sede Porto Alegre, mas toda a região sul, ou todo o Rio Grande do Sul, estado, aquela região de serra, etc., pode se beneficiar e pode desenvolver ações voltadas para esse turista. Vai se beneficiar. Eu tive recentemente em Gramado, fazendo uma palestra exatamente do lançamento da coleção na região sul, e depois tive um debate com, sei lá, pouco mais de 60 colegas que estavam por ali. Várias cidades ao redor da cidade-sede estão se organizando para disputar a atenção desse passageiro que virá assistir os jogos. Há várias formas de se colocar para isso. Algumas estão tentando se colocar como subsede, qual seja, recebendo um dos times no seu período de treinamento e tal. Outras estão querendo se colocar como lugares para hospedagem de certas torcidas que virão. E no caso específico do Rio Grande do Sul que você mencionou, tem uma qualidade muito bacana, porque as cidades formadas por diferentes comunidades de imigração europeia, cuja identidade cultural com a região de origem é muito forte. Eu citava, por exemplo, nesse meu debate lá em Gramado, uma cidade que alguns anos atrás eu passei por ela, chamada Picada Café, que é na subida da serra ali. E as placas de rua, quando eu estive lá, eram placas de metal escritas em português e em alemão, certo? Ao mesmo tempo você tem em Santa Catarina, Treze Itilhas, que é uma colonização austríaca. Boa parte do Rio Grande do Sul tem imigração italiana. E o Brasil inteiro é forrado de exemplos nesse sentido. Então, eu vejo a Copa como uma oportunidade, uma janela de oportunidade incrível para o país. Guardadas as proporções, é só a gente pensar o que significou a Copa de 82 na Espanha, né, quando mostrou. Imagina, se a gente voltar no tempo em 82, a Espanha de 82 é a Espanha 5 anos depois da queda do franquismo e do Pacto de Moncloa. Né? Era uma nova Espanha que queria se fazer conhecer no mundo como um lugar hospitaleiro para as pessoas irem, e fez parte, a Copa, de toda uma estratégia de reinserção do país no planeta. E eu entendo que a Copa e os Jogos Olímpicos estão dentro dessa grande estratégia de reinserção do Brasil. Sendo Copa, não sendo Copa, qual é o papel do Estado no turismo, no desenvolvimento do turismo aqui no Brasil? O Estado tem um papel, primeiro, o papel de investidor, quando faz infraestrutura necessária. Aeroporto é papel de Estado, estrada, infraestrutura física. Segundo, também há o papel de zelar, né, pois as áreas naturais, por exemplo, os parques, são de propriedade do Estado, ainda que você possa fazer concessões, no caso de Foz do Iguaçu, mas são propriedade do Estado. E também a oferta cultural. Né? Você pega aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, as últimas atrações, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol, a renovação da Pinacoteca, são ações de Estado. Algumas em parceria, mas ações de Estado. Terceiro, segundo, ao papel de regulamentação, não é? Porque o Estado, na medida em que não é parte envolvida no interesse da empresa A ou B, cabe a ele o papel de protagonismo. E, por fim, o papel de promoção de destino, o papel de promoção e marketing, é um papel protagonizado pelo Estado. Mas não só no Brasil, de regra geral, no planeta, a ação de promoção de um país, de uma região, de uma cidade, sempre é um papel do Estado. O Brasil se vende bem? Porque essa sempre foi uma discussão na área do turismo. Eu diria o seguinte, o Brasil é um país que viveu por muitas décadas aquela promoção no binômio lazer, né, sol e praia, e o ícone do corpo feminino, né, com aquelas derivações todas muito complicadas do turismo sexual.
Isso começa a mudar nos anos 90, né? Final dos anos 90 há uma ação importante da Embratur, contrária, de combate a isso. Se consolida essa mudança nessa década, quando há a criação do Ministério do Turismo, a mudança do papel da Embratur. A Embratur passa a fazer apenas promoção do Brasil no exterior, a exemplo do que já se fazia na Espanha, na França, na Itália, na Argentina há muitos anos. Esse é um movimento que o Brasil faz mais recente. E essa mudança leva o Brasil a construir um plano, que é o Plano Aquarela, que é o Plano de Promoção Internacional do Turismo Brasileiro, que já está no ar há 6 para 7 anos. Resultado disso, numérico, bem objetivo, o turismo brasileiro, o Banco Central todo mês divulga aquela ingresso e cera de dólares, né? Desde 47. O Brasil tem um histórico de faturamento, pega toda a década de 80, 90, em torno de 1,8, 1,9 bi de dólares de ingresso com turismo. Fecha a década de 2010 agora com quase 6 bi, 5,7, 5,8. Portanto, do ponto de vista de ingresso de recursos, a lição de casa foi bem feita. O desafio é o seguinte, é que boa parte desse ingresso cresce pelo crescimento que nós temos no segmento negócios e eventos. O Brasil sai de 21º lugar no ranking mundial para ir para os top 10, onde a gente continua patinando com a lição de casa pendente, no segmento que é majoritário de pessoas, que é o segmento lazer, certo? Nós continuamos nas mesmas situações, com problemas mais complicados de resolver. Por exemplo, a quebra da Varig tira do mercado brasileiro alguns milhões de assentos, e agora você tem a reposição disso por TAM e pelas aéreas internacionais. Essa é uma questão. A segunda, a acessibilidade dos vizinhos mais próximos, porque turismo sempre é um fato primeiro gerado pelo seu vizinho, né? O maior tráfego de turismo em qualquer país do planeta é da cidade A para a cidade B em menos de 1 hora. Quer dizer, qual é o principal destino de lazer do paulistano? Santos, tá certo? Porque em 50 minutos ele desce a serra. O acesso internacional dos nossos vizinhos só agora começa a ser melhor equacionado. Ainda há dificuldades importantes nesse tráfego. Bom, me permita então pagar uma dívida aqui com os nossos ouvintes internautas que mandaram perguntas pela internet, tanto no Twitter, o @jornal da CBN, como no paulo.rodolfo@cbn.com.br. Vou pegar a questão da aviação, viagens no Brasil, já que o senhor se referiu agora há pouco sobre este mercado, sobre a redução do número de assentos, inclusive. O Antônio Carlos pergunta o seguinte: qual é a sua avaliação sobre os preços das viagens do Brasil, principalmente na época de férias? Tenho a sensação de que o brasileiro paga caro demais para fazer turismo dentro do seu próprio país. Não é uma sensação, é um fato. O preço das passagens aéreas, eu mesmo fico muito irritado quando vou comprar uma passagem de um destino a outro e acho que isso é caro. Por que é caro, né? Ora, por uma decisão comercial das empresas, e aí valeria a pena um debate, inclusive, com o pessoal que está à frente desses negócios, das companhias aéreas. Segundo, porque só agora nós estamos vivendo um processo de crescimento da base de consumo, né? Então, eu diria que nós temos um problema. O problema há uma memória gerencial de pouco consumo e de praticar uma margem de lucro aí um pouco alta. Há uma tendência de mudança, na medida em que novos consumidores estão entrando no mercado, e vai haver uma cobrança muito forte por parte desses consumidores, do conjunto da sociedade, em veículos como, enfim, a CBN e outros que a sociedade vai se expressar, no sentido de mudar essa política, ou seja, política comercial, tarifária, de você ter oportunidade de low cost de fato, de você ter outras alternativas de voo. Creio que a boa notícia é o surgimento e o crescimento de outras empresas aéreas, tá certo? Que começam a se colocar no mercado brasileiro. Novamente, é um momento agora complicadinho, mas eu creio que vale a pena sempre nós, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, estamos colocando isso aí.
O Antônio Carlos até acrescentou 2 pontos aqui que eu acabei não citando, mas que agrega nessa questão do valor do turismo brasileiro, do quanto custa fazer turismo no Brasil, porque ele diz assim, eu sempre acho que sou explorado em passeios e restaurantes. Está mais caro fazer turismo no Brasil hoje? Porque é muito comum se falar isso, por exemplo, quando a nossa relação é São Paulo, né, as grandes cidades. Mas é mais caro fazer turismo? Assim, é tão mais caro um restaurante, um serviço prestado em algum desses outros locais em que se possa desenvolver ações das mais diferentes na área de turismo? A sua própria pergunta traz a resposta. Em alguns lugares está muito caro. Eu te digo um hábito nosso familiar, eu com a minha família. Eu estou diminuindo bastante, inclusive, o número de vezes que saio para jantar com a minha família. Eu tenho muitos filhos, eu tenho 4 filhos, certo? Então sair para jantar com a família toda não é exatamente simples nem barato. Até para viajar já é mais complicado. E aí vai um programa inteiro só para falar. Avião. Seria legal, né? Mas nós, por exemplo, temos saído menos para comer fora. Por quê? Porque acho que aqui em São Paulo, por exemplo, os preços de um jantar e menos de um almoço fora estão um pouco abusados. Isso não é verdade para o país inteiro. Tá? Eu tenho estado, por conta de aulas, de conferências e palestras, recentemente eu estive na Paraíba, em Fortaleza, eu estive em Cuiabá, em Gramado, que eu já citei, e vários outros. Isso muda de lugar para lugar, de destino para destino. Regra geral, eu creio que há alguns destinos que, por conta da procura ter crescido muito e a oferta, ou seja, voltando ao caso do empreendedorismo, ainda não ter se instalado de forma adequada para atender o conjunto da demanda, o preço subiu, aí não tem saída. Tem gente entusiasmada com a conversa do turismo e quer ser um investidor nessa área, um empreendedor. Pergunta da Andréia, nosso ouvinte internauta. Eduardo, ter uma agência de turismo é um bom negócio? E aí, antes que você responda, eu vou complementar aqui a pergunta dela. No entender dela, um monopólio da CVC. Isso é bom ou ruim para quem tem agência? Para o consumidor, a CVC é sinônimo de preço alto ou baixo? Para o consumidor, a CVC hoje é sinônimo de preço acessível. Acho que ela está associada a um preço acessível. Ela se posiciona dessa forma, inclusive do ponto de vista de marketing, fazendo divisões a perder de vista e etc. Essa é a ação de marketing dela. Voltando à pergunta inicial da Andréia, ter uma agência de viagem hoje é um desafio interessantíssimo. Por quê? Um dos temas até que a gente toca nesse livro de empreendedorismo, logo ao final dele, é a distribuição do produto. O agente é o distribuidor do produto. É aquele que entra em contato com o fornecedor, organiza isso e passa para frente entre ele e a operadora de viagens. Por que é um desafio? Porque eu entendo que o tempo do generalista, aquela agência que você abria a porta, compra aqui, Disney, Beto Carreiro, Europa, Bento Gonçalves, esse tempo acabou. Na medida em que o consumidor hoje tem nos dedos da mão, né, digitando no seu computador o acesso direto ao provedor, direto ao hotel, direto ao restaurante, direto à companhia aérea e pode comparar, ver os comentários e tal, este distribuidor, ele passa a ser importante na razão direta do conhecimento que ele tem sobre aquele destino e do apoio que ele pode dar ao consumidor. Portanto, eu te recomendaria o seguinte, se você quiser abrir uma agência de viagem hoje, procure especializar-se num determinado tema. Por exemplo, turismo vitivinícola, citando Bento Gonçalves, que acho que nós comentamos há pouco, né? Eu vi a Prefeitura, a Secretaria de Turismo e vários empreendedores de Bento apresentando o roteiro deles para o verão 2012 lá na Feira de Gramado e empreendimentos familiares. Havia 2 agências de viagem, inclusive, que ofertam ao mercado uma experiência de você ir para lá e conhecer a comida, e visitar a vinícola, e pisar o vinho, e ver aquilo sendo feito. Eu creio que neste sentido hoje, entender um nicho, entender o segmento, especializar-se nesse segmento e prover algo ao seu consumidor que não está disponível pelo Google, aí vale a pena. Agora, o generalista que vai competir com o provedor de internet, eu acho que esse vai entrar em dificuldades. Paulo Rodolfo pergunta o seguinte, o governo tem uma política para o turismo no Brasil? O recente escândalo que tivemos no Ministério do Turismo, com a saída do ministro, não provoca questionamentos nesse sentido? Provoca sim. Eu acho que foi muito ruim para todos nós profissionais do setor,
em toda a cadeia produtiva se ressentiu desse problema. Nós tivemos um ano, do ponto de vista dos investimentos de Estado, muito complicado, porque eles foram todos cortados, e nós temos uma expectativa enorme com o novo ministro, né, ministro Gastão Vieira, e que ele retome rapidamente essa ação de investimento. Por quê? Porque boa parte dessa agenda que aponta para 2014, 2016 é uma agenda vinculada a investimento do Estado. E passa na qualificação de profissionais a qual você se referiu logo no início dessa nossa conversa, da importância que se tem nisso. Preparar as pessoas para esse mercado. Que é um dos programas que vinha sendo tocado pelo Ministério com maior volume de recursos. Não é? Não há, veja, no Brasil, a capacidade de você, com investimento privado, por exemplo, tocar o país inteiro do ponto de vista das suas necessidades. É vital o investimento público. Esse problema do Ministério que ocorreu gerou um corte nisso que, até tudo começar a andar de novo, é complicado. Stanovics, nós já demos sugestões aqui para as pessoas de quais segmentos empreender, em quais as regiões esse empreendimento acaba funcionando mais ou não, se abre agência de turismo ou não. Para encerrar, tem uma pergunta aqui da Carla, que é a nossa ouvinte internauta. Ela quer saber o seguinte: qual a indicação do ex-presidente da Embratur para uma viagem no Réveillon? Olha, o ex-presidente da Embratur, pela primeira vez na vida, vai andar de navio no Réveillon, e eu vou com a família ver os fogos em Copacabana do Mar. Eu nunca vi isso, então eu vou fazer isso. Agora, dicas, vou dar uma dica pouco explorada. As pessoas conhecem pouco, têm ido pouco para lá, e as últimas vezes que eu estive lá eu fiquei encantado. Foi com o Pará, com a cidade de Belém e com a ilha de Marajó. Particularmente descobri a qualidade da cidade. Ela tem coisas muito bonitas, né? Tem o Mangal das Garças, tem aquele porto refeito, e a gastronomia de Belém do Pará, os sorvetes, essa gastronomia amazônica. Se você tiver tempo, vai à ilha, você vai ver uma água doce muito legal, né? Eu acho assim, de tudo que eu andei vendo recentemente, eu acho que o que as pessoas ainda conhecem pouco é essa Amazônia culturalmente interessante, para além daquele belo recurso natural. Só para terminar, essa coleção de livros de turismo é voltada para estudantes, profissionais na área de turismo? Estudantes, profissionais e principalmente, te agradeço a pergunta, principalmente ela está redigida numa linguagem para os interessados em tomar contato com a área do turismo, que não estudaram turismo, mas têm, enfim, uma paixão por uma das atividades correlatas e querem tomar contato. Ela não é uma linguagem feita para PhD, é uma linguagem para quem quer tomar contato e depois, obviamente, vai poder se aprofundar no setor. Eduardo Stanovics, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, responder aí todas as perguntas dos nossos ouvintes e internautas e tornar esse assunto do turismo ainda mais interessante. Muito obrigado. Não, obrigado a vocês pela oportunidade, foi um prazer estar aqui na CBN. Stanovics, que é o organizador desta coleção Eduardo Stanovics de Turismo. Eu estou em mãos aqui com turismo e empreendedorismo, mas são 12 livros, 7 já foram lançados. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.